objetivaram que, se o conquistassem, desmoronariam a estrutura israelense. Muito bem, após as modificações feitas, verificamos um texto mais coeso, mais claro, utilizando estruturas oracionais que se relacionam para montar o quebra-cabeças textual. No próximo slide, vemos um outro problema de coesão: a repetição dos itens lexicais. Então vamos a ele. O fato que se constatou ontem na Bolsa de Valores e que propiciou ganhos consideráveis para a economia brasileira, indica que teremos, brevemente, boas chances no mercado internacional. A repetição do que, ou o que chamamos de queísmo, deixa o texto pobre e cansativo. Fica muito melhor assim. O fato constatado ontem na Bolsa de Valores, propiciador de ganhos consideráveis para a economia brasileira, indica, para breve, nossas boas chances no mercado internacional. Mais um outro exemplo. Os palestinos tentavam obter o desgaste moral do adversário através de guerrilhas. Procuravam explorar o patriotismo e a religiosidade e explorar sua liberdade de ação. Então, nós repetimos, explorar, explorar. Fica melhor assim. Os palestinos tentavam obter o desgaste moral do adversário por meio de guerrilhas. Procuravam não apenas explorar o patriotismo e a religiosidade, senão também a sua liberdade de ação. Ainda mais uma prova da ECM com incorreções. Vejamos então. Baseados nos países árabes vizinhos, os palestinos planejavam uma campanha de terror contra Israel. Uma coisa que realmente movia a militância palestina no final dos anos 60 e início dos anos 70 era o sentimento de vingança, de que a coisa mais importante até que liberar fisicamente o território da ocupação israelense, era forçar o mundo a ver os palestinos, a reconhecer que eles existiam, a reconhecer que eles eram vítimas da injustiça. Além de repetir o vocábulo coisa, a sua própria utilização não é aconselhável, pois possui sentido vago. Coisa é muito amplo. Melhor assim. Baseados nos países vizinhos, os palestinos planejavam uma campanha de terror contra Israel. Um fato que realmente movia a militância palestina no final dos anos 60 e início dos anos 70 era o sentimento de vingança, de que o mais importante até do que liberar fisicamente o território da ocupação israelense, era forçar o mundo a considerar os palestinos, a reconhecer que eles existiam, a reconhecer que eles eram vítimas da injustiça. Outro problema de coesão é a falta de paralelismo. Já ouviram falar em paralelismo? O paralelismo é uma convenção da linguagem escrita que consiste em apresentar ideias similares em uma forma gramaticalmente idêntica. Todos os elementos enumerados devem ser apresentados por meio de uma mesma construção gramatical. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo errado. O professor mandou José fechar o livro e que pegasse uma folha de papel. Como fica a forma correta? O professor mandou José fechar o livro e pegar uma folha de papel. Fechar e pegar. Outro exemplo. Em público, ele demonstra insociabilidade, ser irritável, desconfiança e não ter segurança. A forma correta, então. Em público, ele demonstra insociabilidade,
irritabilidade, desconfiança e em insegurança. Conclui-se que é preciso saber alinhavar as ideias de um texto, para que haja harmonia e clareza no conjunto, ou seja, coesão. Passemos agora à coerência. Conceito de coerência. Coerência textual é o resultado da articulação das ideias de um texto. É a estruturação lógico-semântica que faz com que uma situação de interação verbal, palavras e frases, componham um todo significativo para os interlocutores. Então, vamos traduzir isso tudo com os nossos exemplos. Primeiro, foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando o Reino Unido, o Japão e a Austrália, além do Chile, na América do Sul. Qual que é a incoerência aí? Bem, como os senhores sabem, a América do Sul não está situada fora do continente americano e ele fala fora do continente americano e cita o Chile. Conclui-se, então, que um texto é coerente e coeso quando ele é adequado ao contexto discursivo, isto é, à situação para a qual foi produzido. Um texto pode estar bem estruturado e ser pertinente para uma determinada situação e, no entanto, caracterizar-se inadequado a um outro evento comunicativo. Desejo, então, um bom estudo para os senhores e até a próxima aula.